Fatores que contribuíram para o povoamento do Brasil colônia. Pau-brasil. O pau-brasil foi a primeira atividade econômica do Brasil, porém não é considerada uma atividade de povoamento, porque o pau-brasil era uma atividade exploratória. O pau-brasil, também conhecido por pau de Pernambuco, chamado de pau-brasilia equinata lã, que é uma árvore leguminosa nativa da Mata Atlântica. Alcança entre 10 e 15 metros e possui tronco retorcido, casca cor cinza escuro. As folhas são compostas bipinnadas, especializadas na captação de luzes e trocas gasosas com a atmosfera. Sua resina era extraída para uso como tintura em manufaturas de tecidos de alto luxo. E o trabalho de derrubada do pau-brasil era realizada pelos índios, com base no escambo, ou seja, na troca. Os portugueses aproveitavam o trabalho indígena e, em troca, davam produtos que para os portugueses não tinha tanto valor, como era o caso de pente, de espelho, mas para os índios era de grande valia. A extração do pau-brasil se deu para a obtenção de madeira e resina. Essa resina produzia um líquido que era utilizado na tintura de roupas. E a extração do pau-brasil provocou a devastação de grande parte da floresta. A Mata Atlântica, que quando os portugueses chegaram ao Brasil, ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Hoje, pouco mais de 7% da Mata Atlântica continua em pé. O resto foi quase toda devastada. Cana-de-açúcar, desenvolvida no litoral, foi a primeira atividade econômica que contribuiu para o povoamento do Brasil, com forte desenvolvimento no Nordeste brasileiro. Os fatores que contribuíram para que o Nordeste fosse a região maior produtora de cana-de-açúcar são o clima, que é o clima tropical, quente e úmido, e ao solo presente no litoral, solo de Massapê, que é um solo rico em argila, matéria orgânica. O cultivo da cana-de-açúcar era desenvolvida no sistema plantation. O sistema plantation era realizado em latifúndios com utilização de mão de obra escrava e produção destinada à exportação. Pernambuco foi a capitania que mais se desenvolveu o cultivo dessa atividade, e em Pernambuco se destacaram Olinda e Recife. A sociedade canavieira não tinha mobilidade social, era uma sociedade hereditária que passava de pai para filho. A atividade canavieira gerou um grande lucro para Portugal e principalmente para a Holanda. Portugal não possuía tecnologia suficiente para refinar o açúcar e nem quantidade de navios necessários para o transporte até a Europa. Com isso, os holandeses se tornaram parceiros econômicos de Portugal, firmando como responsável pelo transporte, refinação e distribuição do produto em toda a Europa, além de fazer empréstimos aos interessados em possuir um engenho. Com a união das coroas ibéricas entre Portugal e Espanha, essa sociedade entre Portugal e Holanda foi desfeita, e isso contribuiu para a invasão holandesa no território brasileiro. E os holandeses passaram mais de 25 anos controlando o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste. A pecuária. A pecuária foi a segunda atividade econômica que contribuiu para o povoamento do Brasil. A pecuária foi desenvolvida principalmente no interior do país, especialmente no Nordeste, e estava associada à agricultura de subsistência, ou seja, o agricultor produzia para o seu sustento. A pecuária começou a ganhar espaço com a importação de algumas reses para o trabalho nos engenhos de açúcar. Com o passar do tempo, o rebanho do gado
acabou gerando problemas no interior das plantações de açúcar, que tinham parte da sua plantação destruída por causa dos animais. Com isso, o lucro a ser alcançado com a produção açucareira se incompatibilizava. Com a incômoda presença do gado dentro das fazendas, as autoridades metropolitanas estabeleceram decreto proibindo a atividade pecuarista nas regiões litorâneas, e essa medida acabou impulsionando a criação de gado no interior do território de forma extensiva, ou seja, o gado era criado solto, comendo exclusivamente pastagens natural. Além de constituir uma atividade econômica aos projetos de exploração, a pecuária instituiu novas relações de trabalho, pois necessitava de um pequeno número de trabalhadores e tinha sua mão de obra composta por trabalhadores livres, de origem branca, negra, indígena ou mestiça, e haviam poucos escravos nas fazendas. E o pagamento pelos serviços prestados era comumente realizado com o repasse de novos animais que surgiam nos rebanhos. Ou seja, muitas vezes o proprietário da fazenda fazia um acordo com o trabalhador em que a cada 3 a 4 bezerros que nasciam, um era do trabalhador. Isso fazia com que o trabalhador tratasse com todo o carinho o rebanho. Com o passar do tempo, esse trabalhador também se tornava um pecuarista. A atividade pecuarista consolidou um próspero comércio de equinos e muares, contribuindo também para a organização de feiras. Exemplo de cidades que surgiram dessas feiras: Mossoró, no Rio Grande do Norte; Crato, Juazeiro do Norte, no Ceará; Caruaru, em Pernambuco; Feira de Santana, na Bahia. Desenvolvida no interior, o gado era levado para o litoral para ser abatido e abastecer os engenhos de carne, permitindo a formação dos caminhos do gado. E nesses caminhos eram criadas fazendas para o gado e os vaqueiros repousarem. E ao longo dessas fazendas foram surgindo cidades ligadas à pecuária. Um exemplo é a cidade de Pau dos Ferros e Currais Novos, no Rio Grande do Norte. E na imagem nós temos um quadro de André Tevet, de 1575, que retrata a exploração do pau-brasil. E na imagem nós temos uma pintura do holandês Frans Post, no século XVII, de um engenho de açúcar em Pernambuco. E na imagem nós temos o mapa do Nordeste, as atividades canavieira e pecuária na região, do século XVII. Os bandeirantes empreenderam várias expedições denominadas de bandeiras. Reuniam indivíduos que iam dos sertões coloniais com a intenção de capturar indígenas para o uso de mão de obra escrava. Essas expedições eram organizadas e compostas por membros da sociedade civil brasileira, que tinha como objetivo a exploração territorial das possessões portuguesas no continente americano, bem como a captura e escravização de indígenas. E muitas bandeiras se constituíram verdadeiras expedições de apresamento. As bandeiras estimulou também a busca por metais preciosos, e essas expedições ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas e ampliaram os domínios portugueses na América. Formaram-se as expedições oficiais financiadas pela própria coroa, denominada de entradas. Para diferenciar as entradas das bandeiras, as entradas eram expedições oficiais de exploração do território na busca por suas potencialidades econômicas. Já as bandeiras eram expedições fortemente armadas, organizadas por particulares. Entre os principais bandeirantes do Brasil, destacaram-se Antônio Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, Moraes Navarro, Domingos Calheiros
Estevão Parente, entre outros. Drogas do sertão. As drogas do sertão eram produtos específicos da floresta amazônica e que eram vendidos na Europa como especiarias. Nos séculos XVI e XVII, a exploração da Amazônia acabou surgindo como uma solução para o papel econômico anteriormente desempenhado pelas especiarias indianas. Afinal, esse espaço do território colonial acabou se mostrando rico em frutas, sementes, raízes e outras plantas que tinham finalidades medicinais e culinárias. Cacau, cravo, guaraná, urucum, poaia e baunilha foram alguns dos produtos que ficaram conhecidos como as drogas do sertão. A maioria das vezes, a extração das drogas do sertão era feita pelas missões jesuítas, que se localizavam no interior do território e aproveitavam da mão de obra indígena disponível. Paralelamente, os bandeirantes, em suas incursões pelo interior, também realizavam essa mesma atividade, com o objetivo de vender esses produtos na região litorânea. Mineração. Durante os 2 primeiros séculos da colonização do Brasil, a atividade econômica estava relacionada principalmente com o modelo agropastoril, sobretudo no sistema plantation desenvolvido no Nordeste, que era a cultura da cana-de-açúcar. A razão para isso vinha do fato de que, ao contrário dos espanhóis, que encontraram com maior facilidade outras fontes de riqueza, como metais preciosos, em suas colônias, no Brasil, a obtenção de lucros com pedras e metais preciosos só ocorreu no século XVIII. As condições para o desenvolvimento da mineração foram dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia, operado pelas entradas e bandeiras, que consistiam em expedições armadas que saíam da capitania de São Paulo rumo ao sertão, com o objetivo de apresar índios, destruir quilombos e encontrar metais preciosos. Em 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro na região montanhosa de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. Essa e em outras regiões de Minas, e depois Goiás e Mato Grosso, o ouro inicialmente era encontrado na forma de aluvião, que é um tipo sedimentado do metal, solvido em depósitos de cascalho, argila e areia. Depois, começou-se a exploração de rochas nas encostas das montanhas, empregando-se uma técnica denominada grupiara. A exploração do ouro em Minas Gerais desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e pessoas de outras regiões, além da formação de uma nova composição social, pois as atividades econômicas antes desenvolvidas era no campo. A mineração influenciou a zona urbana e também mudou o eixo político e econômico da colônia, que antes era no Nordeste, agora passou a ser desenvolvida na parte central do Brasil. Também a mineração provocava também uma grande mobilidade social. A mineração promoveu o surgimento de novos profissionais, dentistas, carpinteiros. Houve um novo sistema de fiscalização desenvolvido pela coroa portuguesa, que era o quinto, ou seja, 20% do que era produzido deveria ir para Portugal. Isso, houve a criação das casas de fundição, responsável por transformar o ouro bruto em barras. O governo criou o sistema de derrama, que era uma cobrança retroativa dos quintos atrasados, e o sistema de captação, que estipulava porcentagem sobre posses do minerador. Essas medidas gerou conflitos, como foi o caso da revolta de Vila Rica, em 1720, ou revolta de Felipe dos Santos, que era um tropeiro português e que vivia a comercialização de seus produtos. E também
a Guerra dos Emboabas, entre 1708 e 1709. Café. Desenvolvido principalmente na região sudeste, o café alterou o espaço geográfico brasileiro. O cultivo do café teve início por volta de 1727, quando chegaram as primeiras mudas, trazidas e cultivadas na região norte da Guiana Francesa. E durante muito tempo, o produto foi cultivado para o consumo interno. A cultura em pequenas proporções no norte foi se expandindo em direção ao sudeste, quando a partir de 1870 teve seu grande momento no oeste paulista, principalmente nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto. De Campinas e Ribeirão Preto, as fazendas de café se espalharam e a produção cresceu. E a expansão do café fez com que o Brasil se tornasse o maior exportador do produto, chegando a 50% da produção mundial no final do século XIX e início do século XX. O ciclo do café sofreu duas grandes quedas nas primeiras décadas do século XX. A primeira queda foi com a Primeira Guerra Mundial e a segunda queda se deu com a crise de 1929. Com a queda da produção de café, o dinheiro acumulado na venda do café serviu para a criação do parque industrial do país. Na imagem, nós temos a pintura de Oscar Pereira da Silva, que retrata a fundação da cidade de São Paulo, influenciada pelos bandeirantes. Na imagem, nós temos produtos das chamadas drogas do sertão. Na imagem, temos uma pintura de Johann Moritz Rugendas, que retrata o ciclo do ouro. Na imagem, nós temos a pintura de Antônio Ferrigno com os trabalhadores recolhendo grãos de café. Na imagem, nós temos um mapa do Brasil com as atividades econômicas desenvolvidas no século XVIII.